Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Quem aqui já teve o privilégio de visitar Paris? Não sei se alguém aqui já conhece, já visitou. Existe lá uma catedral muito famosa, chamada Catedral de Notre Dame. E aqui tem algumas fotos. Deixa eu botar uma foto mais bonitinha. Uma foto linda da Catedral de Notre Dame, que é um grande marco na arquitetura. Eu que estudei design, a gente estuda a Catedral de Notre Dame, o quanto ela foi revolucionária. Enfim, a gente pode aqui ficar falando de termos técnicos à vontade, mas não é esse o nosso objetivo. Ela foi construída e iniciada em 1163, ficou pronta em 1345, ali aconteceu a coroação de Napoleão Bonaparte, e em 2019, quem lembra dessa situação? Quem lembra que pegou fogo, foi praticamente completamente destruída, a parte estrutural dela, em grande parte, precisou ser refeitas. Algumas dos elementos que haviam ali dentro conseguiram se permanecer intocados pelo fogo, mas passou por mais de 5 anos de restauração, de reforma, de conserto, e ela reabriu em dezembro de 2024. E eu e o pastor Tiago, ano passado, fomos comemorar nosso aniversário de casamento em Paris. E a gente teve o privilégio de ir lá tirar a nossa selfie, a nossa fotinho junto a essa catedral agora já reconstruída. E é exatamente esse o nome da nossa mensagem para hoje. Reconstrução. E eu quero ler com vocês o capítulo 1 do profeta Ageu. Mas antes, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, louvado seja o Teu santo nome. Teu nome que é bom, que é puro, que é santo, Senhor. Exaltamos o Teu nome aqui nesta manhã e nós pedimos, ó Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Fala conosco, vem falar a Tua verdade aos nossos corações. Vem falar, Senhor, vem transformar, vem agir, vem mover. Levamos cativos a Ti todos os nossos pensamentos. Levamos cativos a Ti, Senhor, tudo neste momento. Nós chamamos, fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Profeta Ageu. Para quem não sabe, a gente teve diversos profetas na Bíblia, alguns maiores, outros menores, assim, classificados, não que fossem de mais ou menos importância, todos importantes na narrativa do Senhor, alguns com livros de muitos capítulos, outros com livros menores. E a gente vai tratar aqui do capítulo 1 de Ageu, que como Amós, como Oséias, como Joel, como profeta Obadias, alertaram os israelitas com relação à profanação de Deus, alertaram contra a idolatria, contra a injustiça, contra a desobediência. Profetas que avisaram que se o povo não ajustasse os seus caminhos perante o Senhor, que viria um império, que no caso foi o Império Babilônico, o Império Assírio, e tomaria todo aquele território para si. O povo foi avisado. E a gente sabe que muitos não acertaram os seus caminhos e por isso sofrem a consequência do seu erro. São exilados, são levados para Babilônia e tudo isso acontece ali no ano de 586 antes de Cristo. Isso está lá em 2 Reis 24 a 25, se você quiser ler e saber mais. Mas chega um momento, assim como todo império cai, pastor Tiago estava falando isso, empresas falem, impérios caem. O Império Assírio também eventualmente caiu para o Império Persa. E aí quando o rei persa, o rei Ciro no caso, ele toma conta do território babilônico, ele permite que finalmente, depois de anos exilados, os israelitas retornem para a sua terra. Então, os israelitas fazem exatamente isso, eles retornam para Israel. 70 anos após o exílio, aparece, então, o profeta Ageu. E a Bíblia apresenta Ageu entregando 4 mensagens para o povo ao longo de 4 meses, aos israelitas que estavam em Jerusalém, porque era em Jerusalém que havia o templo.
ok? Que nessa altura estava completamente destruído. Quando Jerusalém foi tomada, o templo foi completamente devastado. Os seus tesouros, todo o ouro, todas as pedras preciosas, todos aqueles tecidos riquíssimos foram destruídos. E daquele momento, a Arca da Aliança vai para onde? Ninguém sabe. Desapareceu. A partir daquele momento, a Arca da Aliança ela desaparece e ela nunca mais apareceu. Então, quando os israelitas retornam para Jerusalém, depois do exílio, primeiro eles têm toda aquela empolgação, uau, estamos voltando para a nossa terra e tudo isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo eles se deparam com uma cidade completamente destruída. A Jerusalém que eles conheciam já não era mais a mesma, o templo com todo aquele seu esplendor já não era mais o mesmo. Mas vamos ler Ageu 1, do versículo 1 ao 5 por enquanto, que diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então, a gente tem inicialmente aqueles israelitas que estão voltando para Jerusalém, e quem aqui já leu os profetas, conhece um pouquinho de Antigo Testamento, sabe o quanto a expressão Nova Jerusalém foi descrita pelos profetas, que seria a esperança daquele povo israelita, a esperança daquele povo judeu, uau, a Nova Jerusalém. Quando eles retornam para Jerusalém, eles retornam pensando, nós vamos viver agora a Nova Jerusalém, vamos viver finalmente o que os profetas tanto falavam. Eles voltaram para casa, estavam reconstruindo os seus lares, as suas vidas, o templo, existia otimismo no ar, mas com o passar do tempo, aquele otimismo foi morrendo. Porque se depararam exatamente com a cidade destruída, com uma economia completamente quebrada. O templo, para ser reconstruído com toda a sua glória e esplendor, era caríssimo. E aquele povo tinha sido explorado pelas últimas décadas no exílio, então não havia mais riqueza. E Deus, então, manda Ageu para falar ao governador de Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender agora, de uma vez por todas, é que o tempo de construir é agora. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. O mundo está cheio de crente que não quer reconstruir o templo. O mundo está cheio de gente que não se importa com o evangelho, que não coloca isso como prioridade na vida. A verdade é que a igreja tem sofrido. A gente vê uma igreja perseguida, missionários assassinados, igrejas proibidas de abrir, igrejas que são queimadas, e isso acontece, infelizmente, todos os dias. A gente vê igrejas que fecharam para nunca mais abrir. Pastores sendo presos, e aqui eu estou defendendo os pastores que, pelas razões certas, são presos. Grandes nomes do evangelho que hoje são perseguidos, acusados. E, infelizmente, ao invés da igreja se unir, fala, não, vamos construir o templo, vamos construir um bom renome do evangelho. A gente vê uma igreja fragmentada. A gente vê crente contra crente. É ou não é verdade? A gente vê, infelizmente, um criticando o outro. A gente vê poucas pessoas querendo cuidar da casa de Deus, querendo cuidar do nome de Deus, mas a gente vê muita gente com muita opinião. Muita gente com muito dizer. Ah, na hora de trabalhar, não. Mas na hora de opinar, não faltam opiniões, não faltam palavras. Muita gente que dá uma oferta ínfima, perto do que pode, mas reclama do material da salinha das crianças, reclama da economia do ar-condicionado, reclama da marca do café que é utilizada, reclama disso ou reclama daquilo. Não faltam opiniões, pitacos e até conta comigo, pode contar comigo. São muitos, só que poucos de fato
colocam a mão para resolver. Poucos, de fato, ofertam com generosidade. Poucos, de fato, se esforçam. Poucos se comprometem. Isso é uma realidade. Poucos querem construir o templo e vivem falando, ainda não é tempo de construir o templo. Ainda não está na hora, como aqueles israelitas diziam. Poucos dizimam, poucos tomam para si o papel de embaixadores do Evangelho. Ser embaixador do Evangelho é algo que a Bíblia nos chama a ser. O embaixador, ele representa, ele proclama. Onde ele vai, o Evangelho está indo com ele, o Evangelho está nele. Mas não podemos ser crentes que não querem servir. Crentes egoístas que só olham para o próprio umbigo, para o próprio conforto. Crentes que pregam heresias, que vivem de forma incorreta, que distorcem a Bíblia. O tempo de construir é agora. O tempo de construir é agora. Uma vida firme com Deus, uma vida de compromisso, uma vida de honra, uma vida de obediência, de fidelidade, de generosidade. É o tempo de construir um casamento abençoado. Não deixa para amanhã. Faz hoje, começa hoje. Construir filhos no caminho do Senhor, construir valores inegociáveis, valores bíblicos, construir sonhos alinhados com os propósitos de Deus, construir mais misericórdia e menos egoísmo, construir mais obediência e menos rebeldia, mais esforço e menos comodismo. Hoje é o dia, agora é a hora. Salmos 86, 6 ainda diz, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Arranque a rebeldia da sua vida, em nome de Jesus. Não seja aquele, sim, Senhor, o Senhor disse para construir o templo, mas eu digo, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora de construir, ainda não chegou a hora de fazer a tua vontade, Senhor. Não está na hora, eu não quero. Arranca a rebeldia da sua vida. Acabamos de ler aqui que os rebeldes vivem em terra árida. Mas é sempre tempo de construir o templo, é sempre hora de servir, é sempre hora de trabalhar em prol do Evangelho. Mas eu estou esperando Deus confirmar no meu coração. Está confirmando agora. Está confirmando agora, nesse momento. Mas eu não me sinto pronto. Mas eu fico muito cansado. Mas eu trabalho muito e o que eu tenho é para o meu próprio uso e desfruto. Para de tomar para si o que pertence a Deus. A sua vida, a sua saúde, os seus recursos, os seus talentos, os seus dons, eles pertencem a Deus. Foram dados por Deus. Foi Ele que fez, Ele que deu. A sua vida não é mais sua, a sua vida é dEle. Então pare de viver pelos seus próprios interesses. Malaquias diz assim, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E ele continua dizendo, e aqui vem a promessa do Senhor diante de um ato que exige obediência. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês, pelos fiéis, pelos generosos, repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus não traz chuva para a terra do rebelde. Deus não traz, é terra árida. Não tem bênção para quem é rebelde. Não tem bênção para quem vive em desobediência. Não tem bênção para egoísta. Não tem bênção para orgulhoso. Mas aqueles que são fiéis e generosos, a sua terra será agradável. Aleluia!
Aleluia, a nossa terra será agradável. Deus abre as comportas dos céus, derrama tantas bênçãos que não temos onde guardá-las. Lemos aqui, ele repreende as pragas, tudo aquilo que vem para roubar, para devorar, para destruir. Mas ele diz, eu, o Senhor dos exércitos, os abençoarei de tal forma que as nações vão olhar para vocês e falar, bem-aventurado. Abençoado é o ungido do Senhor, porque a nossa terra, a terra da nossa casa, do nosso coração, da nossa família, o nosso testemunho vai ser uma vida, uma terra agradável. Aleluia! Em nome de Jesus, a gente precisa prestar muita atenção nos nossos pensamentos e nos nossos posicionamentos, para que não se encaixe dentro da caixinha da rebeldia, da desobediência. A gente precisa organizar bem as nossas prioridades e a gente precisa se erguer como povo de Deus. A gente precisa se posicionar como um povo ungido, separado, criado de forma maravilhosa, mas fiel, generoso, compromissado, determinado e incansável na presença de Deus. A gente precisa se erguer, assumir a nossa postura de uma vez por todas. Quem fica em cima do muro, não sei, não tenho certeza, decida-se em nome de Jesus. Tome uma decisão. Erga-se como povo de Deus, que nós possamos nos erguer, que a gente ore um pelos outros, que a gente se posicione como igreja, que a gente possa estar em comunhão, presente, adorando a Deus, participando, servindo, muda o seu comportamento se necessário for, ajusta a sua postura onde necessário. A bênção de Deus, ela é sobre o seu povo, sobre o povo dele. Salmo 29 diz, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Não é aquele que fica em cima do muro, não é aquele que um dia está de um lado, outro dia está do outro, não é aquele que um dia se posiciona e no outro dá para trás, é aquele que é povo de Deus. É aquele que as pessoas olham e falam, bem-aventurado, a terra dessa pessoa, a terra desse homem, dessa mulher, é uma terra agradável. Agradável. Esse é o povo de Deus, ele dará força, ele abençoa com paz. Vá em nome de Jesus construir a sua fé, construir a sua vida de oração, a sua família, faça os ajustes necessários, construa um caráter aprovado por Deus, construa um testemunho digno, trabalhe em proteger o nome do Senhor, construa o bom nome de Jesus por onde você passar. Por onde você passar, deixe um tijolinho de construção do bom nome de Jesus. Senhor, está aqui, a minha participação está aqui o que eu consigo. Mas eu preguei, eu dei bom testemunho, eu fui correta, eu fui ética, eu fui fiel, eu fui generoso, eu fui misericordioso, eu tive compaixão, eu falei do teu nome, eu falei da salvação que eu recebi. Vai espalhando os seus tijolos por onde você passar. Vai construindo o nome, bom nome de Jesus. Mas Ageu, ele continua e diz no versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Ou seja, ele tinha acabado de dizer que o povo dizia, ainda não é tempo de construir o templo do Senhor. E o versículo 3, ele diz, versículo 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aqueles israelitas orgulhosos e às vezes preguiçosos desistiram. Chegaram ali otimistas, uau, a nova Jerusalém, voltamos para a nossa terra, vamos reconstruir o templo. Toda aquela animação, aquela empolgação, vamos finalmente fazer com que Jerusalém volte a ser gloriosa, mas não durou muito tempo. Veio a chuva, veio o vento. A casa não estava construída em cima da rocha. Veio secura financeira, vieram dificuldades, vieram adversidades, eles desistiram. A ideia da nova Jerusalém morreu. Rodeados por inimigos, tinha uma terra improdutiva, porque a palavra de Deus diz, nós vamos ler isso, que ele travou a produção da terra. Havia fome, havia seca, tudo estava destruído, a arca perdida.
frustrados porque viviam os maus frutos das suas más decisões. E é muito difícil colher quando a gente planta errado. É muito difícil, é muito dolorido a gente colher fruto de infidelidade, fruto de desobediência, fruto de rebeldia. E era isso que esse povo estava colhendo. E eles argumentavam, mas já não era necessário construir o templo. Eu vou cuidar do meu. Eu vou cuidar da minha casa. A minha casa vai ter finos acabamentos. Eu vou garantir o meu, já dá bastante trabalho, Senhor. Já consome bastante do meu tempo. Em nome de Jesus, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo quando tudo estiver contra, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, não abandone os propósitos de Deus. Se Ele mandou, vá até o fim. Se o Senhor deu a ordem, reconstrua o meu templo, faça. Ele vai abrir a porta, Ele vai mover céus e terra. O que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, com o recurso que Ele quiser. É tudo dEle, é tudo para Ele. Então, por que às vezes a gente fica com tanto medo diante das circunstâncias? Por que uma situação complicada financeira atrapalha a nossa fidelidade com Deus? Por que uma surpresa na vida às vezes nos afasta da igreja? Coisas tão pequenas para o Deus para quem a gente serve. Coisas tão insignificantes para aquele que é dono e criador de todas as coisas. Não abandone os propósitos de Deus em troca dos seus próprios caminhos, porque a Bíblia diz em Provérbios: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Morte. Mais claro do que isso, só 2 disso. Então não confie nos caminhos do seu coração. Não confie naquilo que você acha ser melhor. É a única saída que eu consigo enxergar. Não se preocupe. Não tem alternativa. Deus vai agir. Às vezes, tudo que a gente precisa é ficar parado. É esperar. A gente não necessariamente precisa agir a todo tempo. Às vezes, a gente precisa dar a chance de Deus entrar e agir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de uma vida de inatividade, eu não estou falando de uma vida de comodismo, eu não estou falando de uma vida de preguiça. Eu estou falando de que, às vezes, ao invés de sair fazendo para resolver, eu paro. Eu falo, Senhor, o Senhor me deu essa direção. Para que isso continue, para que eu consiga permanecer. O Senhor sabe que alguma coisa precisa mudar. Alguma porta precisa abrir. Eu confio, eu vou permanecer. Mas, Senhor, tem misericórdia, age. Abre a porta, mostra o caminho, me diz para onde ir, o que eu faço. É isso, é confiar, é não mudar porque mudaram as circunstâncias. Mas deixe Deus direcionar a sua construção. Deixe Ele mostrar, não, aqui não vai ter um andar, aqui vai ter 2. Não, essa base, ela precisa ser mais firme, essa precisa ser mais solidificada, precisa de mais pilares, precisa de mais força, precisa de reforço. Deixa Deus direcionar a sua construção. Entregue os seus planos na mão daquele que é o perfeito arquiteto, aquele que planeja as coisas de forma perfeita, porque os caminhos de Deus, apesar de estreitos, Ele tem paz. Ele tem bênção, Ele tem conforto, Ele tem descanso. Pode não ser o caminho mais largo, pode não ser o caminho mais espaçoso, pode exigir sacrifício, abdicação, fidelidade, compromisso, obediência, e tudo isso faz parte da vida. A gente, quando trabalha, precisa abdicar do nosso tempo, precisa abdicar da nossa família, precisa abdicar de diversas coisas. No Evangelho não é diferente. Só que no trabalho eu estou trabalhando por coisas terrenas, por algo que passa. No Evangelho eu trabalho por algo que é eterno. Eu estou construindo algo que é para a eternidade. É Deus, segundo Samuel diz, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Ele quem faz, é Ele quem torna, é Ele quem abençoa, é Ele que nos reveste de força diante da adversidade. Enfrentamos tudo e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Conforme nós damos passos santos,
em obediência, em santidade, Ele torna perfeito o nosso caminho. Então, em nome de Jesus, não seja orgulhoso, mas se entregue. Erga-se como povo de Deus. Assuma o erro, peça perdão. Aprenda a reconhecer os seus erros. Aprenda a olhar para si e falar, eu preciso mudar. Preciso ser menos teimoso, menos arrogante, menos orgulhosa. Senhor, me ajuda. Me dá graça, me capacita. Na sua construção, escolha tijolos de santidade. Escolha o rejunte da graça. Escolha o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Mude os seus planos, ajuste o seu caminho, mas construa a sua vida com carinho. Pense naquilo que você tem feito da sua vida. Considere bem as suas prioridades nessa construção e construa o que permanecerá pela eternidade. 1 Coríntios, Paulo diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce. Além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Mas se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Vocês entenderam essa passagem? Paulo diz assim, no versículo 10 ainda, no final: veja cada um como constrói. O alicerce que é Cristo, ele é distribuído. Ele diz aqui, como construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. A palavra de Deus, ela é pregada. Jesus Cristo é pregado, é ensinado. Agora, se você vai tomar Jesus Cristo como o único alicerce que Ele é, e vai usar Ele de alicerce para construir a sua vida, essa decisão é sua. Veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói. Que o alicerce para a construção da nossa vida, da nossa casa, do nosso futuro, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos sonhos, seja Jesus Cristo. Construa na rocha firme, no firme alicerce que é Jesus Cristo. Construa em santidade, construa em excelência. Para Cristo, para Cristo, eu uso ouro, eu uso prata, eu uso pedras preciosas. A nossa obra, diz aqui, será mostrada, será revelada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele conhece o nosso esforço, Ele conhece o nosso trabalho, o nosso compromisso, a intenção do nosso coração, ainda que as pessoas olhem para a gente e pensem, uau, Jesus Cristo fala, orgulhoso, está cheio de orgulho, está fazendo por todas as razões erradas. Por fora, às vezes, pode ser uma coisa linda, mas por dentro está completamente corrompido. Ele sabe os alicerces que construímos. Ele sabe os materiais que nós usamos na nossa obra. Ele conhece todas as nossas escolhas. E o fogo, diz aqui a passagem que nós lemos, revelará e provará a qualidade da obra de cada um. O fogo do Espírito Santo, querido, vai revelar. Porque aquela obra que não é bem construída, não se sustenta. Não dura por muito tempo. Ontem mesmo eu estava vendo uma ponte que custou 34 ou 36 milhões de reais no Acre. Foi construída há 2 anos atrás. Despencou inteira. Foi bem construída? Não. Gastou-se muito dinheiro? Gastou-se. Tinha finos acabamentos? Talvez tivesse. Gastou-se muito dinheiro. Mas ainda assim, construída no alicerce, errado. Tudo errado. Mas construa, em nome de Jesus, aquilo que permanece, aquilo que é eterno. E assim a gente recebe a recompensa do céu. Mas a passagem continua. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. A repreensão do Senhor, queridos, é prova de
amor. É muito difícil lidar com as consequências dos nossos erros. É muito doloroso saber que a gente perdeu tempo, que a gente perdeu recurso, que a gente construiu errado. Sabe, é muito complicado a gente ver uma casa cheia de acabamentos finos, mas aquilo que deveria, de fato, ter sido mais importante ou prioridade na nossa vida foi deixado de lado. Às vezes, a casa está linda, a aparência, uau! Mas não construímos a educação dos nossos filhos. Não cuidamos do nosso casamento. Muitas vezes vivemos vidas separadas. Não cuidamos da nossa saúde, vivemos doentes. Não fomos organizados financeiramente, então temos dívidas. Talvez a gente se esforce em todas as coisas erradas. Dedicamos recursos às coisas erradas. Perdemos tempo preocupado com as coisas erradas. Perdemos a nossa paz, o nosso descanso, o nosso equilíbrio, porque a gente investe em projeto, em pessoas, em relacionamentos, em atitudes e comportamentos errados. Mas Deus fez questão de falar através de Ageu aos israelitas. Vocês esperavam muito. Esperavam a Nova Jerusalém, esperavam tudo aquilo. Mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho. E a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais o que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Palavras duras. Deus tirou a produção da terra. Deus fez cessar a vida dos gados, do que aquele povo tinha. Eles ficaram com fome, em seca, sem recursos. Eles deram atenção a tudo, os israelitas deram atenção a tudo, menos ao templo, menos à casa de Deus, menos ao espaço onde a presença do Senhor habitava. E a construção do templo precisa ser prioridade na nossa vida. A construção da nossa fé, a construção do nosso relacionamento com Deus, a construção do nosso crescimento espiritual, do nosso conhecimento bíblico, do nosso tempo devocional, sabe, do nosso entendimento, da nossa maturidade no Senhor, sobre o Evangelho, em Deus, precisa ser prioridade. O templo do Senhor precisava ser reconstruído, o templo do Senhor precisava de atenção. Deus honra aqueles que dão prioridade a Deus. O versículo 8 dessa mesma passagem, Ageu diz, em nome do Senhor, subam um monte para trazer a madeira, construam o templo para que eu me alegre nele seja glorificado, diz o Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, suba ao monte e traga a madeira. Faça o que precisa ser feito. Se esforce. Mas vai cansar. Vai, mas Ele renova as nossas forças. Mas eu estou preocupado, mas Ele retira toda a nossa ansiedade. Nele está o nosso descanso. A nossa terra se torna uma terra agradável. Sobre o seu povo, Ele dá a bênção da paz. Nós já lemos isso aqui. Suba ao monte, traga a madeira, sirva aonde precisar de serviço, invista na igreja, cuide da sua vida com Deus, seja presente, seja fiel, comprometido, seja aquela pessoa que os seus irmãos possam contar com você, confiar em você. É da igreja que fluem as bênçãos do Senhor. Aqui é o Santo dos Santos. É necessário que o templo seja prioridade, é necessário que o seu povo, o povo de Deus, cuide da construção do templo. Cuide da casa de Deus. É uma honra participar da construção do templo do Senhor. É uma honra construir e carregar a bandeira do Evangelho. É uma honra ser chamado de embaixadores do reino. É uma honra, é o maior privilégio da nossa vida. Então suba a madeira, suba ao monte, traga a madeira em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que os israelitas, eles decidem então
obedecer. Finalmente, eles escutam a palavra de Ageu, decidem obedecer, começam a trabalhar na reconstrução do templo, se esforçam, começam a subir o monte, a trazer a madeira, a trazer os recursos, e Deus vai trazendo, vai abençoando, e a verdade é que para aquele povo, naquele momento, teria sido impossível construir o templo com os mesmos recursos, com a mesma riqueza, com a mesma glória do templo anterior. Mas Deus, quando manda e a gente obedece, Ele age e Ele abre portas. O rei persa, Dario, rei naquele momento, autoriza a construção do templo. E não só autoriza, como financia o novo templo. Um rei de uma outra nação, de uma outra cultura, com outros deuses, completamente pagão. Ok, eu vou financiar a construção desse templo. Vai ser a Pérsia que vai construir, que vai pagar a construção desse templo. Foram os israelitas que tiveram que subir, pegar madeira e botar tudo ali. Botar tijolo em cima de tijolo. Mas foram os persas que Deus de alguma forma tocou e mandou. E eles deram os recursos, financiaram, e em alguns anos o templo estava já completamente reconstruído. Quando nós decidimos subir o monte, pegar a madeira e trabalhar na construção daquilo que é eterno, o Senhor, Ele abre portas. O carinho de Deus é incrível. Deus não trabalha com as casas de rico acabamento que a gente tem construído. Ele trabalha na casa dEle, no nome dEle, no poder dEle. Ele não está preocupado com a riqueza desse mundo, mas Ele está preocupado de que a casa mais importante seja sempre a dEle. A construção mais importante da nossa vida é a nossa caminhada com Deus. E eu e você temos o papel de cuidar da igreja. Ageu 2 diz assim: a glória desta nova casa será maior do que da antiga, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, declara o Senhor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.